Cronologia de Benjamin Abrão Calil Boto, 1901 a 1938. 1901, segundo sua família, Benjamin Abraham Calil Boto nasceu em Zale, na época, cidade na Síria e, atualmente, do Líbano. Segundo o próprio, havia nascido em Belém, local de nascimento de Jesus Cristo. C. 1910, por volta desse ano, todo fim de mês ia para Damasco, na Síria, com um tio que armava caravanas para a venda de utensílios aos beduínos. 1915, Benjamin desembarcou no porto de Recife, fugindo ao alistamento militar obrigatório devido à Primeira Guerra Mundial. Aqui fez contato com parentes distantes, os Elimas, que trabalhavam no comércio da cidade, no ramo de miudezas por atacado, das ferragens, de equipamentos de caça e da pesca, na rua Visconde de Inhaúma, número 83-91, com filiais em João Pessoa e em Campina Grande, Paraíba. C. 1915, fugiu do colégio onde os seus primos Elimas o matricularam e foi para Rio Branco, atual Arco Verde. Devolvido aos parentes, passou a trabalhar como mascate. 1916, em São Bento do Una, ficou amigo do fazendeiro José Ferreira de Moraes e foi acolhido na Casa Grande. 1916-1917, em Arco Verde, toma conhecimento da existência do padre Cícero Romão Batista, 1844 a 1834, o Padim Cício, por romeiros que partiriam para Juazeiro do Norte, no Ceará, onde morava o sacerdote, considerado virtuoso e místico, que havia se ordenado no seminário de Fortaleza, em 1870. O religioso obteve sua aura de santidade ao transformar a hóstia em sangue na boca da Beata Maria de Araújo, em 6 de março de 1889. O fato teria se repetido diversas vezes durante cerca de 2 anos. Benjamin soube que milhares de nordestinos iam a Juazeiro do Norte para receber a bênção do padre pelo menos uma vez por ano, o que tornara a cidade um excelente local para negócios. Decide então ir para Juazeiro do Norte. Todos os dias, o Padim Cício dava uma bênção, de sua casa, a seus fiéis. A mensagem costumeira era: meus amiguinhos, quem matou, não mate mais. Quem roubou, não roube mais. Quem pecou, não peque mais. Os amancebados se casem. Um dia, Benjamin conseguiu ser avistado pelo sacerdote, que perguntou a ele sua origem. Benjamin identificou-se como natural de Belém, a terra de Jesus, e pediu para ficar na cidade, sob a proteção do religioso. O padre então respondeu: fique, meu filho. Seja bom e pode sentir-se aqui como se fosse a sua própria casa. Benjamin foi morar na casa de Pelúzio Correia de Macedo, 1867 a 1955, pessoa da inteira confiança do padre Cícero. Pelúzio foi dono da primeira oficina mecânica da cidade e também fundou a primeira escola de música, onde surgiu a primeira banda de Juazeiro do Norte, que animava desfiles e festas sob sua regência. Foi também proprietário do Cine Iracema, primeiro telegrafista da Estação Telegráfica de Juazeiro do Norte, além de fabricante de quase todos os relógios públicos da região. Padre Cícero mandou matricular Benjamin no Colégio São Miguel, do professor Manuel Pereira Diniz, 1887 a 1949. Foi incumbido de fotografar a primeira visita feita por um governador do Ceará, José Tomé de Saboia e Silva, 1870 a 1945, a Juazeiro do Norte. Retomou o ofício de ourives, tentando aprimorar os rudimentos que havia trazido da casa de seus pais. Estudou no Crato com o mestre Teofisto Abate. C. 1920, como ourives, viajou por Cajazeiras, Crato, Jardim e Barbalha. Teve a notícia da morte de sua mãe e recebeu uma herança, enviada por seus primos de Recife. Abriu um armazém de artigos religiosos e fixou-se em Juazeiro do Norte, em 1920. Benjamin tornou-se secretário particular do padre Cícero e passou a morar na casa paroquial. Pouco tempo depois, recebeu as chaves da casa. Como assistente pessoal do sacerdote, passou a ter muito poder e a exercer diversas atribuições públicas e privadas. Conheceu personalidades de destaque nacional, clérigos, políticos, militares e educadores. Benjamin começou a prosperar com a venda aos romeiros de objetos supostamente abençoados pelo padre Cícero. Participou também de jogatinas e do desvio de valores doados à igreja, o que decepcionou Joana Tertulina de Jesus, a Beata Mocinha,
Que mais prestígio tinha com o padre Cícero? 1924, Benjamin, que dizia-se jornalista, no periódico Ideal, envolveu-se na denúncia feita pelo farmacêutico José Geraldo da Cruz com auxílio de Manuel Diniz sobre o fuzilamento sumário de presos tirados da cadeia pública pelo médico e político baiano Floro Bartolomeu da Costa, 1876 a 1926, velho amigo do padre Cícero. Foi Floro que, em 1914, liderou o episódio que ficou conhecido como a Sedição de Juazeiro, um confronto entre as oligarquias cearenses e o governo federal, quando um exército de jagunços derrotou as forças do governo federal e Marcos Franco Rabelo, 1851 a 1940, foi deposto do governo do Ceará. Além disso, Floro havia sido importante na ocasião da emancipação de Juazeiro do Norte, em 1911, quando o padre Cícero tornou-se o primeiro prefeito da cidade. 1925, na festa de descerramento da estátua de bronze do padre Cícero, em 11 de janeiro, ocasião em que a cidade atraiu cerca de 40 mil romeros, no intervalo dos discursos, Benjamin tentou falar algumas palavras, mas foi interrompido por Floro Bartolomeu, que abriu seu paletó e gritou: "Desça daí!" Seguiu-se a fala do padre Cícero. O padre Manuel Correia de Macedo, filho de Pelúcio de Macedo, acusou Floro Bartolomeu de déspota, de subjugador do padre Cícero e de corrupto no livro Juazeiro em Foco, publicado em Fortaleza pela editora de autores católicos. Em junho, José Landim, compadre de Floro e escrivão da coletoria, agrediu Benjamin, durante os festejos de recepção ao padre Macedo, em Juazeiro. Em agosto, Floro alegou ter sido alvejado a bala pelo turco Benjamin Abraão quando participava de uma reunião na casa de Francisco Alencar. Benjamin foi preso. Segundo o telegrama enviado por Floro ao advogado Raimundo Gomes de Matos, em Fortaleza, não podendo ser provado que o turco Benjamin Abraão realmente quisesse cometer um atentado, por isso que não chegou a lançar mão da arma, e mais ainda porque escreveu carta, para ser publicada, declarando querer morar aqui e outras coisas, foi solto completamente encabulado. 1926, nesse ano, Benjamin já vivia com Josefa Araújo Alves, com quem teve 2 filhos, Atalai e Abdalá. O primeiro foi criado como filho por seu amigo, Gonçalo Mundó. De 4 a 7 de março, Lampião e seu bando ficaram em Juazeiro do Norte em visita organizada por Floro Bartolomeu, 1876 a 1926, que faleceu em 8 de março, no Rio de Janeiro. Foi na ocasião dessa visita que Benjamin provavelmente conheceu Lampião. Foram realizados saraus dançantes em homenagens a Lampião, que participou de conferências com autoridades públicas. Encontrou-se com o padre Cícero e com o coronel Pedro Silvino, comandante do Batalhão Patriótico, uma milícia para combater a coluna Prestes. Lampião e seu bando entraram para o citado batalhão e Lampião recebeu a patente de capitão honorário das Forças Legais de Combate aos Revoltosos, manuscrita por Pedro de Albuquerque Uchoa, ajudante de inspetor agrícola federal. Ele e seu bando receberam armamentos, munição e uniformes do exército. Pouco tempo depois, o acordo foi desfeito. Em Juazeiro, os cangaceiros foram fotografados por Lauro Cabral de Oliveira Leite e por Pedro Maia, Jornal do Recife, 10 de abril de 1926. Durante sua estada em Juazeiro do Norte, quando já estava hospedado no sobrado de João Mendes de Oliveira, Lampião foi visitado pelos ourives da região, levados por Benjamin Abraão. 1927, Benjamin prestava serviços a jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo. 1929, Benjamin residia na casa do padre Cícero, A Razão, 17 de outubro de 1929, na terceira coluna. Benjamin despachou para todo o sertão emissários com a notícia, falsa, de que o padre Cícero daria uma bênção de despedida aos romeiros. Juazeiro foi invadida por romeiros e Benjamin, que havia reforçado o estoque de sua loja, lucra muito. Benjamin foi confirmado como colaborador especial do jornal O Globo, no Cariri. 1930, em 4 de janeiro, Benjamin fundou o jornal O Cariri, dirigido pelo advogado do padre Cícero, Antônio Alencar Araripe, e editado pelos professores Manuel Diniz e J. Rocha. Teve pelo menos 12 edições até março de 1931, quando teve seu título arrematado por editores do Crato. Benjamin foi recebido pelo presidente do estado do Ceará, Manoel Fernandes Távora,
1877 a 1977. A razão. 18 de outubro de 1930, na terceira coluna. 1932. Era uma das pessoas mais influentes do círculo do Padre Cícero, o jornal. 19 de maio de 1932, na segunda coluna. 1933. Após uma viagem a Juazeiro do Norte, Otacílio Alecrim publicou no Diário de Pernambuco o artigo Desencanto de Macunaíma, em que estranhou dois fatos quando visitou a casa paroquial do Padre Cícero: uma vitrola de cor e a onipresença de um secretário turco. Francamente, com um turco e uma vitrola, não há Messias que possa ser levado a sério. Diário de Pernambuco, 12 de fevereiro de 1933, na penúltima e última colunas. Benjamin concluiu ao lado de 17 rapazes de Juazeiro do Norte e de cidades ao redor, a primeira turma do tiro de guerra 48, implantado no Juazeiro em 1931. A instrução havia sido suspensa, em 1932, devido ao movimento constitucionalista de São Paulo. Benjamin tornou-se, assim, reservista do Exército. 1934, falecimento do Padre Cícero, em 20 de julho. Segundo o escritor Otacílio Anselmo, em meio às dezenas de repórteres, um deles chama a atenção de todos, tanto pela mobilidade como pelo modo de manejar sua máquina, provida de pequena manivela. Tal cinegrafista era o sírio Benjamin Abraão, antigo leão de chácara do sacerdote, aproveitando o acontecimento para concluir um filme sobre a vida do famoso líder sertanejo. Benjamin fotografou o morto de diversos modos e cortou uma mecha de seu cabelo, que vendeu a diversos devotos até que um deles se deu conta que o padre não tinha tanto cabelo. Fundação da Abafilme por Ademar Bezerra de Albuquerque, 1892 a 1975, funcionário do Banco of London e South America Limited em Fortaleza. A empresa era de material fotográfico e de produção de imagens, inclusive cinematográficas. Ademar era pai do fotógrafo Chico Albuquerque, 1917 a 2000, e de Antônio Albuquerque. Ademar foi para Juazeiro do Norte realizar o documentário Funerais de Padre Cícero. Provavelmente, nessa ocasião, conheceu Benjamin Abraão. 1935, Abraão apresentou seu projeto de fotografar e filmar Lampião e seu bando a Abafilme. Ademar forneceu a Benjamin equipamentos cinematográficos e fotográficos, além de filmes. Também passou a Benjamin noções básicas de como utilizá-los. Benjamin meteu-se numa roupa de brim azulão, sacudiu a tiracolo sua máquina fotográfica e se internou nas Caatingas. Ao longo de 18 meses, viajou pelo sertão de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Sergipe, e encontrou-se mais duas vezes com o Lampião. Diário de Pernambuco de 27 de dezembro de 1936. Segundo anotações em sua caderneta de campo, esse foi o início de seu trajeto. 10 de maio, partiu de Fortaleza para Missão Barra. 12 de maio, está em Missão Velha. 13 de maio, Brejo Santo. 14 de maio, Jati. 15 de maio, Belmonte, e Fazenda Boqueirão, em Pernambuco. 16 a 21 de maio, Vila Bela, atual Serra Talhada. 22 e 23 de maio, Custódia e Rio Branco, atual Arcoverde. 24 de maio, Pedra de Buíque. Dia 25 de maio, de Negras a Xaburu, quando deixa Pernambuco e chega a Alagoas. Dia 26 de maio, de Caetité Mata Grande. 27 de maio, de Manuel Gomes ao Capiá. 28 de maio, Olho d'Água do Chicão. 3 de junho, Maravilha. Benjamin radicou-se na Vila do Pau-Ferro, município de Águas Belas, em Pernambuco, tomando o lugar como sua base de operações. Inaugurou a parte terrestre de sua busca em Maravilha, no estado de Alagoas. Assim começava a aventura de Benjamin em busca de Lampião e seu bando. No segundo semestre, perambulou pelos sertões de Alagoas e de Pernambuco. Em Pau-Ferro, hospedava-se na casa de Antônio Paranhos, motorista de Audálio Tenório de Albuquerque, chefe do lugar, e protetor de Lampião. 1936, em 20 de janeiro, Benjamin autorretratou-se contra uma cerca com seu equipamento trançado em X sobre os ombros. Naquela altura, ainda não havia encontrado os cangaceiros. Ao longo do ano, encontrou-se 2 vezes com Lampião e seu bando. O historiador Frederico Pernambucano de Mello estima que o primeiro encontro tenha acontecido em fins de março, nas Caatingas alagoanas da Ribeira do Capiá, soltas bravias do Canapi, então do município de Mata Grande, no limite entre as fazendas Lajeiro Alto e Poço do Boi.
A localização do encontro foi revelada em entrevista por Aristeia, mulher do cangaceiro Catingueira, em depoimento de 2004. Benjamin foi levado até Lampião pelos cangaceiros Juriti e Marreca. Almoçaram bode assado com farinha de mandioca e beberam conhaque macieira. Segundo matéria publicada no jornal O Povo, de 12 de janeiro de 1937, Benjamin ficou com o grupo central, o de Lampião, por 5 dias. Benjamin viajou para Fortaleza, em 17 de maio para, na Abafim, situada na Rua Major Fecundo, iniciar a revelação dos negativos realizados de Lampião e seu bando. Em meados de julho, voltou a encontrar Lampião, com quem passou 3 dias. Lampião estava pronto para confirmar sua presença na história através da linguagem moderna do cinema. Benjamin passava de solicitante a solicitado, revelando para a garupa do projeto, a ser tocado doravante pelo próprio cangaceiro. Pior seria ficar a pé. Somente a ocorrência dessa troca de postos, soprada pelo Círio Antônio Paranhos no segundo regresso ao pau-ferro, explica o número de cenas que se irá obter nos cerca de 15 minutos de película e cerca de 90 fotografias que se salvaram para a história, a variedade das revelações desveladas a cada segundo, algumas pungentes, como a do bando ao rezar, todos descobertos, momentaneamente desarmados, joelhos fincados na poeira, e a docilidade dos atores, a tudo se prestando diante das câmeras. Não somente da ICA, cinematográfica, mas da Universal, de fotografia, uma caixão de objetiva dupla, também das ex, negativos de 6x6 centímetros, Frederico Pernambucano de Melo em Benjamin Abraão, entre anjos e cangaceiros. Em 28 de setembro, os cangaceiros atacaram a cidade de Piranhas, em Alagoas, para libertar Inhecinha, a mulher do cangaceiro Gato, que havia sido baleada e presa pela volante do tenente João Bezerra da Silva, 1898 a 1970. Porém, ela estava presa na cadeia da Pedra de Delmiro Gouveia. Foram recebidos por uma resistência feita apenas por civis, homens e mulheres. Uma das mulheres era Dona Cira de Brito Bezerra, mulher do tenente João Bezerra. Os cangaceiros espalharam que aprenderiam caso Inhecinha não fosse encontrada ou morresse durante a ação. Sobre o ocorrido, Benjamin comentou: atravessava o rio quando se travou o combate. Encontrava-me a uma distância de meia légua da cidade. Corri ansioso para lá. Era uma oportunidade que não devia deixar escapar. Infelizmente, cheguei tarde. Os bandidos já se retiravam. Bem junto a mim, em um sofá, ferido, passou o Gato, chefe do grupo. Quando entrava na cidade, tomaram-me por bandido e, por um triz, não me bateram. Até outubro, Benjamin fez diversas incursões a cada um dos chefes de subgrupos de Lampião. Produziu mais fotografias e um filme. No Recife, deu uma entrevista, publicada no Diário de Pernambuco de 27 de dezembro de 1936, quando anunciou a realização de um filme e a produção de diversas fotografias de Lampião e seu bando. Foi apresentado como sírio naturalizado brasileiro e como fundador do periódico Cariri, em Juazeiro. Benjamin apresentou-se na Abafim, em Fortaleza, no dia 28 de dezembro, mesma data em que João Jacques publicou no jornal O Povo, matéria intitulada Carta ao Leota, na qual questionava o fato de Lampião e seu bando ter sido filmado e fotografado e continuar solto. Leota Leonardo Mota, autor do livro No Tempo de Lampião, de 1930. Que acha desse furo? Que me diz sobre o caso? Será possível, meu amigo, que se possa ainda, por esses tempos tão mudados, filmar um bandoleiro, um gangster, um assassino 1000 vezes assassino e não se tenha meios de apanhá-lo? No dia seguinte, dia 29, foi publicada na primeira página do jornal O Povo a matéria intitulada A Sensacional Vitória da Abafim, uma das mais importantes reportagens fotográficas dos últimos tempos. Lampião, sua mulher e seus sequazes filmados em pleno sertão, ilustrada por fotografias de Benjamin ao lado de Lampião, de Maria Bonita, e da guarda pessoal do cangaceiro. A tiragem do jornal foi duplicada e totalmente esgotada. No dia 31 de dezembro, o jornal O Povo publicou uma fotografia inédita de Maria Bonita sentada com os cachorros Ligeiro e Guarani. 1937, no dia 10 de janeiro, Benjamin, que havia estado no sertão, retornou a Fortaleza. No jornal O Povo, de 12 de janeiro de 1937, Benjamin revelou que Maria Bonita escolheu ser mulher de Lampião por livre e espontânea vontade,
contrariando a versão de que ela havia sido raptada e estuprada pelo cangaceiro. Foi publicada pelos Diários Associados uma fotografia onde Benjamin aparecia ao lado do casal Lampião e Maria Bonita. Diário de Pernambuco, 16 de janeiro de 1937. Dias antes, o Diário da Noite havia publicado uma notícia sobre o encontro de Benjamin com Lampião. Benjamin revelou que havia trazido também, além de imagens, a primeira entrevista escrita e assinada pelo bandido. Diário da Noite, 8 de janeiro de 1938, na última coluna. Outras fotografias de Lampião foram publicadas, uma delas mostrando o cangaceiro lendo um romance policial. Segundo Benjamin, Lampião gostava muito dos livros do belga Georges Simenon, 1903 a 1989, e do inglês Edgar de Wallace, 1875 a 1932. Diário de Pernambuco, 20 de janeiro de 1937, 12 de fevereiro de 1937, 14 de fevereiro de 1937, 17 de fevereiro, 19 de fevereiro, 20 de fevereiro de 1937, 21 de fevereiro, 30 de julho de 1938, Diário da Noite, 8 de fevereiro de 1937, 29 de julho de 1938 e 30 de julho de 1938. Foram também publicadas fotografias das volantes. Diário de Pernambuco, 27 de abril de 1937. Segundo o comerciante Farion, amigo de Benjamin, dias depois do carnaval, terminado em 10 de fevereiro, Benjamin foi ao quartel da 7ª Região Militar, no Recife, para tentar obter uma licença do general para exibir o filme sobre Lampião em cinemas públicos. A oficialidade exigiu o exame do filme e, ao assistir à projeção, achou que o documentário era vergonhoso para o Brasil, ficou irritada, rebentou o filme e o projetor, e Benjamin foi maltratado e detido por uma semana. Lampião escreveu um bilhete atestando a autenticidade dos registros de Benjamin. Diário de Pernambuco, 18 de fevereiro de 1937. Na revista Cruzeiro, de 6 de março de 1937, publicação de uma página com 5 fotografias de Lampião, de autoria de Benjamin, com o título Filmando Lampião. Na matéria, mais uma vez, foi questionado o fato do bando de cangaceiros ainda estar solto. As fotografias dos cangaceiros em poses que transmitiam orgulho e segurança irritaram o presidente Getúlio Vargas, fato que impulsionou o definitivo esforço de repressão que exterminaria os bandoleiros do sertão. Além disso, o documentário sobre Lampião foi apreendido. Não poderá ser exibido o filme de Lampião. Com essa manchete na primeira página do jornal O Povo, de 3 de abril de 1937, ilustrada com uma fotografia de Benjamin ladrando Lampião e Maria Bonita, era informado que o documentário sobre o cangaceiro deveria ser apreendido, por ordem do Dr. Lorival Fontes, 1899 a 1967, diretor do Departamento de Imprensa e Propaganda, durante o governo de Getúlio Vargas, 1882 a 1954. O filme não poderia ser exibido nos cinemas do país, por atentar contra os créditos da nacionalidade. Foi publicada no Correio do Ceará, 7 de abril de 1937, a transcrição da ordem dada por Lorival Fontes, que por telegrama determinou a apreensão do filme Lampião, que se exibia em Fortaleza. Secretário Segurança Pública Estado do Ceará, Fortaleza. Tendo chegado ao conhecimento do Departamento Nacional de Propaganda, estar sendo anunciado ou exibido na capital ou cidades desse estado, um filme sobre Lampião, de propriedade de Abafilm, com sede à Rua Major Facundo, solicito-vos digneis providenciar no sentido de ser apreendido imediatamente o referido filme, com todas suas cópias, e respectivo negativo, e remetê-os a esta repartição, devendo ser evitado seja o mesmo negociado com terceiros e enviado para fora do país. Atenciosos cumprimentos. Lorival Fontes, diretor do Departamento Nacional de Propaganda do Ministério da Justiça. Em 10 de abril, houve uma exibição especial do filme, às 17 horas, no Cinema Moderno, em Fortaleza, para o chefe de polícia, o capitão Manuel Cordeiro Neto, 1901 a 1992, assistido também pelo secretário do Interior do Ceará, pelo juiz federal de Fortaleza, pelos delegados de polícia da capital,
pelos comandantes do 23º Batalhão de Caçadores do Exército e da Força Pública do Estado, por representantes de jornais e de empresas telegráficas. Em 22 de junho de 1979, o então já reformado general do Exército Brasileiro, Cordeiro Guerra, declarou sobre o filme apreendido: "Se nada do conteúdo do filme ficou na minha lembrança de maneira viva, é porque as cenas em que assisti, em exibição especial que solicitei, ao lado de um conjunto de autoridades, eram triviais, coisas domésticas." Foi publicado o artigo O Reduto do Caldeirão do Beato José Lourenço, de autoria de Benjamin Abraão, Diário de Pernambuco, 2 de junho de 1937. Fiel seguidor do padre Cícero, José Lourenço, 1872 a 1946, foi o líder da comunidade Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, localizada na zona rural do Crato, extinta em 9 de maio de 1937. Segundo revelou a seu sobrinho Aziz, escreveu o artigo para sobreviver publicamente e regressar à imprensa. Na edição de 7 de agosto do Diário de Pernambuco, o poeta e folclorista Censo Ferreira, 1895 a 1965, convidava para a vaquejada de Surubim, em Pernambuco, evento de maior destaque dos esportes regionais do estado. Benjamin, que estava hospedado, no Recife, na casa de Dona Odia, matriarca da família Ilimas, viu na convocação para as vaquejadas uma oportunidade de trabalho. Como uma das vaquejadas mais tradicionais acontecia na fazenda Barra Formosa, no pau-ferro de Águas Belas, Benjamin foi para lá a tempo de se engajar nos preparativos da festa, que aconteceria em novembro. A fazenda era de propriedade do coronel Audálio Tenório de Albuquerque, 1906. Grande amigo de Lampião. O coronel Audálio deixou que Benjamin explorasse a jogatina durante o evento, além de instalar tendas de bebidas e aperitivos. Chegou em Pau-Ferro um carregamento da Abafilm, de Fortaleza, para Benjamin, centenas de fotografias em diferentes tamanhos, com predominância do formato de cartão postal, de cangaceiros dos vários grupos de Lampião. Começaria, então, a distribuir seu produto, barato e muitíssimo vendável, pelas feiras livres e pelo comércio fixo de Pernambuco. Começaria, assim, a tentar recuperar parte do prejuízo causado pela apreensão do filme que repercutiu sobre o patrimônio da Abafilm e da Benjamin e Cia, do Juazeiro. Em meados de outubro, as fotografias estavam espalhadas por todo o sertão. O Major Lucena Maranhão, comandante da unidade sertaneja da Polícia de Alagoas, homem temido em todo o Nordeste e perseguidor ferrenho de Lampião, mandou recolher as imagens. Benjamin, então, tocou fogo nas fotografias estocadas. Benjamin foi a Recife obter do Diário de Pernambuco uma declaração de que está em Pau-Ferro como colaborador do jornal. Em 5 de novembro, foi aberta a vaquejada do Pau-Ferro, com a presença do Major Lucena Maranhão. Benjamin fotografou o evento e 4 imagens produzidas por ele foram publicadas no Diário de Pernambuco de 13 de novembro de 1937. Também realizou um filme documental do acontecimento, fazendo com que a vaquejada do Pau-Ferro se tornasse a primeira a ser filmada em Pernambuco. Fotografou uma cena inédita: o coronel Audálio Tenório, maior amigo de Lampião em Pernambuco, passeando de braços dados com Lucena Maranhão, maior inimigo do cangaceiro em Alagoas, ladeados pelos coronéis Gerson Maranhão e João Nunes. Em 10 de novembro, foi estabelecido o Estado Novo, regime político fundado pelo presidente Getúlio Vargas, 1882 a 1954. Vigorou até 31 de janeiro de 1946. No Diário de Pernambuco, de 13 de novembro de 1937, foram publicadas 4 fotografias da vaquejada da fazenda Barra Formosa, em Águas Belas, produzidas por Benjamin Abraão. Em 23 de novembro, Benjamin filmou a vaquejada da fazenda Lagoa Queimada e, em 25 de novembro, a da fazenda Riachão, ambas no município de Quebrangulo, em Alagoas. O tenente Luiz Mariano da Cruz, sertanejo de São José de Belmonte, oficial a serviço da Volante de Pernambuco, revelou em entrevista dada ao Diário de Pernambuco, de 24 de novembro de 1937, que Lampião fazia uso de seus retratos com salvo-condutos autenticados com suas assinaturas. Esses retratos foram confeccionados pela Abafilm, em operação intermediada por Benjamin. Em entrevista, o tenente traçou os roteiros de Lampião, descreve o poderio bélico de seu bando e acusa alguns militares de omissão ou cumplicidade.
Sobre a confecção dos cartões para Lampião, foi feito um relato por Chico Albuquerque, na Gazeta de Alagoas, de 2 de agosto de 1938. 1938, o lucro das bancas de vaquejada foi desastroso. Benjamin discutiu com um de seus auxiliares, tendo chamado um deles de ladrão. O coronel Audálio Tenório, com quem Benjamin tinha negócios, cobrou o que havia sido previsto na comercialização de tudo o que fornecer a Benjamin, que prometeu levantar a quantia com seus familiares no Recife. Emitiu promissórias que venceriam em 18 de fevereiro. No Recife, hospedou-se com Dona Odia, a matriarca dos Elimas, e com o primo Francisco, na casa número 579, da Avenida Rui Barbosa, no bairro das Graças. Solicitou a Francisco 3 contos de réis e teve seu pedido negado. De 5 a 9 de fevereiro, brincou o carnaval e foi todas as noites aos bailes do Clube Internacional. Na quarta-feira de cinzas, embriagado, quase foi atropelado por um bonde da Rua Nova. Em 18 de fevereiro, Benjamin nem resgatou as promissórias nem deu satisfações. Seguiu tentando conseguir empréstimos entre Recife e Juazeiro. No início de maio, Benjamin voltou a Pau-Ferro, município de Águas Belas, dizendo que pagaria tudo o que devia. Alguns atribuíram a ousadia de seu retorno ao fato de estar apaixonado por Alaide Rodrigues de Siqueira. Ao amigo Antônio Paranhos, confessou não ter nem a metade do que devia e que estava pensando em vender seu silêncio, já que com seu convívio com Lampião e seu bando em 1936 teria tido acesso a várias informações que seriam incômodas para a elite sertaneja. Segundo o ex-cangaceiro Manuel Dantas Loyola, conhecido como Candeeiro, em 6 de maio, véspera do assassinato de Benjamin, Lampião e seu bando estavam acampados perto do Riacho do Mel, a menos de 2 léguas do Pau-Ferro. Benjamin Abrão foi assassinado com 42 facadas, em Águas Belas, hoje Itaíba, no interior de Pernambuco, em 7 de maio de 1938. Saiu do bar rumo à pensão onde se hospedava quando as ruas principais da cidade ficaram às escuras. Foi atacado, gritou por socorro e seu amigo Antônio Paranhos foi ao seu encontro, mas foi detido pela voz de um desconhecido que o avisou: arreda, cabra, que é encrenca. Diário da Noite, 9 de maio de 1938, na quarta coluna, Diário de Pernambuco, 10 de maio de 1938, no quarta coluna e Diário de Pernambuco, 19 de maio de 1938, na quinta coluna. Seu assassino confesso foi Zé da Rita, marido de Alaide Rodrigues de Siqueira, por quem Benjamin estaria apaixonado. Mas o fato dele ser franzino e paralisado da cintura para baixo gerou dúvidas quanto à sua capacidade de dominar Benjamin, que era um homem corpulento. Sendo assim, os motivos de sua morte ainda são misteriosos. As hipóteses vão desde a possibilidade de um crime passional até de queima de arquivo, já que ele sabia do envolvimento de autoridades com Lampião. Em sua missa de 7º dia, só estava presente o padre celebrante, Nelson de Barros Carvalho. Em 28 de julho, na Grota de Angico, em Sergipe, o bando de Lampião foi cercado por uma força volante comandada pelo tenente João Bezerra da Silva, 1898 a 1970, pelo aspirante Ferreira Melo e pelo sargento Aniceto da Silva. Além de Lampião, foram mortos sua mulher, Maria Gomes de Oliveira, c. 1911 a 1938, conhecida como Maria Bonita, e os cangaceiros Alecrim, Colchete, Elétrico, Enedina, Luiz Pedro, Marcela, Mergulhão, Moeda e Quinta-feira. Foram todos decapitados. Jornal do Brasil, 30 de julho de 1938, na primeira coluna, Diário de Pernambuco, 30 de julho de 1938, com uma fotografia de autora de Benjamin, Diário de Pernambuco, 31 de julho de 1938, 3 de agosto de 1938.